Aqui é Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. Esse é um vídeo que eu vou te mostrar 10 passos para você pintar uma parede, um jeito bem prático, direto e objetivo. Lembrando que esse processo é indicado para paredes internas e também com tinta acrílica, tinta base d'água. Bora aprender juntos? Antes da gente começar esse vídeo, quero pedir, como sempre, para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Dá uma força para a gente lá. Também, se você já é inscrito, aciona o sininho para ser notificado. Lembrando que a gente tem vídeo toda semana, toda quinta-feira às 8 horas da noite, às 20 horas, e aos domingos às 11 horas da manhã. Então, corre lá, se inscreve e aciona a notificação lá para você receber vídeos sempre que a gente postar aqui. Quero pedir também uma moral para você compartilhar esse vídeo, curtir, porque assim você vai estar ajudando o canal Eu Sou Pintor a crescer cada vez mais. O YouTube entende, com curtidas, compartilhamentos e também com seu comentário, que o vídeo é relevante e que está sendo bom, está sendo útil para você, profissional de pintura. Então, dá uma moral para a gente aí. Primeira coisa que você vai fazer é dar uma geral, um pente fino na parede para ver se existe algum tipo de irregularidade grossa, principalmente se tem reboco. Você dá uma batidinha lá na parede para ver se tem algum reboco oco ou se a pintura está muito danificada. Se for esse o caso, você vai precisar fazer uma prévia correção com uma massa cimentícia. Normalmente é feito com argamassa ou até mesmo gesso. Essa é uma correção bem mais rústica, bem mais grosseira, e é necessário fazer porque depois de pintar você vai acabar perdendo seu trabalho de pintura. Então, esse pente fino inicial é fundamental. Segunda coisa que você vai fazer é dar uma lixada superficial. Pega uma lixa 120, 150, até 180 e dá uma quebrada com a mão mesmo, ou com, se você tiver um equipamento mecanizado, melhor ainda, uma quebrada superficial. Essa lixada, essa quebrada de lixa que a gente chama, ela vai servir para você criar os poros, principalmente em paredes brilhosas, para permitir a ancoragem da pintura e principalmente para tirar sujeira, tá? Até mesmo aquele pó que ficou acumulado, que esse lixamento vai ajudar e muito na primeira pintura que você fizer, na primeira demão que você aplicar na parede. Terceiro passo é fazer o isolamento de áreas onde não vão ser pintadas. Primeiro você começa com um piso, para não respingar a tinta no piso, naquela área onde você está pintando. Normalmente coisa de 1 metro, 1,20 m da distância da parede já é o suficiente. Eu recomendo sempre você fazer esse isolamento com papel, ou com papel craft, papel cartão, ou até o salva-piso, que ele vai pingar a tinta ali e você, quando passar, você não vai levar a tinta junto, porque esse papel ele vai absorver as gotas de tinta. Também vai isolar móveis e objetos como sofás, camas, guarda-roupas, de preferência com plástico, e também o isolamento das bordas da parede, principalmente se você for pintar essa parede de uma outra cor das paredes laterais. Aí eu recomendo você utilizar a fita crepe. A fita crepe vai ser utilizada também para você vedar ali o piso, o isolamento que você fizer no piso e também a forração que você fizer nos móveis. O quarto passo é você fazer as pequenas correções nessa parede para que tenha um acabamento perfeito no final da sua pintura. Normalmente furos com prego, com parafuso ou algum descascadinho que você pode. Se você não pretende fazer um acabamento tão fino, pode ser feita uma correção com gesso, aquele gesso em pó misturado com água, você vai aplicar. Agora, se você quer um acabamento um pouco melhor, mais fino, o correto é você fazer um acabamento também, depois desse gesso, vir com uma massa corrida. Espera secar, dá uma quebrada de lixa, 180 ou 220, lixa para massa, e aí você pode já estar prontinho para a pintura. Passo número 5, na verdade essa é uma dica. Se você quer deixar um acabamento perfeito na sua parede, ou se por acaso a sua parede está com um aspecto de casca de laranja, aquela um pouquinho de rugosidade, eu recomendo que você, depois dessa primeira correção, com gesso dos buraquinhos, vem fazendo essa correção, esse catado geral, você aplique uma demão completa em toda a parede, criando uma camada uniforme em toda a parede de massa corrida. Esperou secar,
você vem e lixa toda a parede. Assim você vai ter um acabamento mais fino. Quando você vai passar a mão, vai sentir que a parede vai ficar mais lisinha. Passo número 6, você vai remover todo o pó que está na parede causado aí pelo lixamento que você fez. Esse pó, ele pode atrapalhar futuramente a sua pintura. Ele pode fazer com que crie uma camada entre a tinta que você aplicou e a parede. Esse pó, com o tempo, ele vai ajudar a desplacar a sua pintura. Então, é necessário, é importantíssimo você retirar o pó. Pega uma vassoura de pelo, aquela vassoura bem com acabamento bem fininho, e vem tirando o máximo de pó possível. Se você puder também, utilize aí um aspirador de pó. E não é só tirar o pó da parede, você precisa também recolher esse pó e jogar no lixo. Porque se ele ficar no chão ali, ele pode subir novamente e atrapalhar o seu trabalho de pintura. Passo número 7, as ferramentas que você vai precisar para fazer essa pintura, começando num rolo de lã de 23 centímetros. Esse rolo pode ser de lã baixa, média e alta. Como a gente está falando de um ambiente interno, uma parede lisa, o recomendado é um rolo mais baixo possível. Isso vai permitir um acabamento mais fino. Quanto mais alta a espessura da lã, ela é recomendada para um tipo de superfície mais porosa, mais rústica, mais áspera, como uma textura, por exemplo. Você também vai precisar de um pincel. Esse pincel pode ser de 2 ou até 3 polegadas. Também um rolinho de lã, caso você queira aumentar a qualidade do seu trabalho. Aquele rolinho de 9 centímetros de lã baixa, tá? Para fazer esse acabamento nos recortes. Também vai precisar do garfo, muita gente chama de garfo, outras pessoas chamam de suporte, do seu rolo de 23 centímetros. E também um balde ou uma bandeja de pintura. Eu particularmente prefiro usar o balde de pintura, principalmente para você fazer a diluição e a homogeneização da sua tinta. Além disso, se você tiver um extensor de pintura, melhor ainda. Uma dica também, uma ferramenta que muitos profissionais não levam a sério, mas que é muito importante na obra: um paninho úmido. Passo número 8, a preparação da tinta. A tinta que você vai usar normalmente é tinta acrílica. Ela pode ser econômica, standard e premium. E a recomendação está geralmente no verso da embalagem, onde está toda a descrição do produto, que normalmente é de 10 até 20% dependendo da tinta. Diluição sempre com água. No caso de tinta acrílica, é tinta base água. Então a sua diluição deve ser feita com água. Uma recomendação, sempre a primeira demão, recomenda-se sempre ser um pouco mais diluída, porque essa diluição vai permitir uma penetração da sua primeira demão da pintura mais dentro da parede possível. Ela vai absorver, essa água vai permitir que a parede chupe um pouco mais. Assim, ela vai colar as partículas soltas e permitir que isso no futuro não vá descascar e não vá desplacar. Então, a água é sim fundamental na diluição da sua tinta, na preparação da sua tinta. E outra informação sobre a tinta: antes mesmo de você abrir a embalagem, recomenda-se sempre você fazer aquela homogeneização, mexer bem a tinta, porque algumas vezes a parte química, alguma composição química do produto pode ficar ou no fundo ou na parte superior da embalagem. Então você homogeneizando, depois você despeja na bandeja e faz a diluição na bandeja. Se você fizer essa diluição com água dentro da embalagem da tinta e você não for consumir toda a tinta na parede que você vai pintar, corre-se um risco de no decorrer do tempo essa tinta estragar, você vai perder esse produto. Então sempre a diluição deve ser feita em outra embalagem. Dica número 9, aplicação. Eu normalmente costumo fazer primeiro a parte das bordas, que a gente chama de recorte. O rodapé, as laterais e o rodateto. Eu também, para deixar um acabamento mais fino e não deixar as marcas das cerdas do pincel, depois que eu fizer esse acabamento com o pincel, eu venho com um rolinho de 9 centímetros, aquele de lã baixa, e venho fazendo todo esse requadramento novamente. Isso vai permitir um melhor acabamento. Na aplicação da tinta com um rolo de 23 centímetros de lã, você vai mergulhar aos poucos esse rolo dentro da bandeja ou do balde, só nas suas pontas, de forma que você consiga preencher
todo o rolo. Não mergulhe, jamais mergulhe o rolo de uma só vez. Muita gente fala que o jeito correto de aplicar um rolo na parede é no formato de W. Eu particularmente prefiro dizer que é o formato de N. Assim você aplica, começa a fazer essa aplicação. Quando o rolo começa a falhar a tinta na parede, você começa a fazer o trabalho inverso. Assim você vai conseguir fazer um preenchimento bem uniforme de quantidade de tintas na parede. A partir do momento que você sentir que o rolo já não tem mais muita tinta, não adianta você ficar pressionando esse rolo contra a parede. Você vai danificar o seu rolo, o seu suporte e até, quem sabe, a sua parede. Dica número 10. Observe sempre o intervalo entre demãos da sua pintura. Normalmente, uma tinta acrílica se leva aí umas 4 horas no intervalo entre essas demãos. Isso vai depender muito mais do ambiente onde você está fazendo essa pintura e da temperatura. Por exemplo, um ambiente fechado, muito abafado e numa temperatura fria, um tempo frio e seco, essa tinta vai demorar um pouco mais para secar. Já uma área aberta, um ambiente mais aberto, num tempo seco, como um calor, por exemplo, a sua pintura vai secar muito mais rápido. A quantidade de demãos que você vai aplicar varia de acordo com a característica da tinta que você está utilizando. Pode ser de 2 até 4 demãos. E eu vou te dar algumas dicas extras também desse vídeo, são as dicas de ouro. Vamos a elas. Se durante esse processo de pintura, principalmente na primeira demão, você perceber alguma falha na parede, algum buraquinho, não tem problema. Depois que secar essa primeira demão, você faz essa correção novamente com massa corrida. Depois quebrou na lixa, pode vir com a segunda e com a terceira demão e vai ficar um acabamento fino. Se por acaso aparecer alguma bolha, alguns minutos após você fazer a sua pintura, jamais, presta atenção, jamais estoure essa bolha. Isso pode acontecer por alguns motivos. O principal deles é por conta daquele pozinho que a gente falou no começo, que talvez não foi removido corretamente. Cerca de 2 ou 3 horas depois, existe uma grande possibilidade dessa bolha sumir. Isso acontece em 80 a 90% dos casos. Quando aparecem bolhas, elas acabam sumindo com algumas horas. Se você aplicou fita crepe nas bordas da parede, também no rodapé, não deixa ela secar, principalmente de um dia para o outro. No máximo, 1 ou 2 horas depois da aplicação, você já retira, principalmente se for tinta acetinada ou semibrilho. Na hora de arrancar, você pode tirar um pedacinho da sua pintura. Ela vai criar aquela camadinha, aquela borrachinha, e é bem capaz de você soltar ela junto. Então, acabou de pintar, já vem e retira toda a fita. E finalmente, a última dica é sobre retoques da sua pintura. Depois de mais ou menos 1 hora, até umas 2 horas, você ainda pode fazer um retoque. Se de repente esbarrou ou ficou uma manchinha na parede, você pode vir fazendo um retoque, até mesmo com um rolo ou com um pincel. Passando esse período, principalmente com tinta semibrilho e acetinada, ela não aceita retoque depois de umas 2, 3 horas, ou até mesmo se você quiser fazer um retoque no dia seguinte. Eu recomendo você pintar a parede inteira para evitar manchas nessa parede. Com certeza, você seguindo essas dicas, esse passo a passo, a sua pintura vai ficar show de bola. E se você gostou desse vídeo, quero pedir mais uma vez, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se você acha que faltou alguma coisa, ou se você tem alguma dúvida, deixa aqui, isso vai ser muito importante para o nosso canal ter cada vez mais alcance e para o YouTube também reconhecer que é um canal que pode ajudar outros profissionais, outras pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre o mundo da pintura. Então, quero também pedir para você seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, no Facebook. Nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp.